uma frase que fala assim: a vocação precede a existência. Então, ela foi criada para isso. Teve um Fique à programa que vontade. você falou sobre a filiação divina. Eu Aham. achei maravilhoso. Poderia explicar pra gente aqui o que é a filiação divina? Então, qual que é a verdade? Deus continua te amando. 100% Deus te ama igualzinho ele te amava antes. O que é um ponto em comum? A caridade é importante. O amor é importante. Como eu trato as pessoas é importante. Eu não vou excluir ninguém por causa da religião da pessoa. Como responder às provocações das pessoas na escola por acreditarmos e seguirmos Jesus Cristo? Tá bom? Eu tô gostando, tá? Tá desafiador aqui. Ó, eu acho que eu diria assim, em primeiro lugar, para a gente nunca se fechar nas provocações que as pessoas façam pra gente, né? Será que eu realmente quero continuar buscando me aproximar se a pessoa me trata tão mal assim? Não é que você vai tratar mal de volta, de jeito nenhum, mas assim, esse aprofundamento da fé, essa amizade com Deus, isso vai me dando força justamente para nesses momentos agir da melhor forma, assim. Essa vocês já sabem que é difícil para mim. Olha, o conselho que eu daria para ser uma jovem de fogo é que se você fortalece muito a sua fé, você ganha convicção para estar em qualquer ambiente que seja bom. Sejam super bem-vindos ao nosso canal RodaCast. Eu sou a Laura. Eu sou a Helena. É uma alegria ter vocês aqui na inauguração do quadro Jovens de Fogo. No Jovens de Fogo, a gente traz testemunhos reais de pessoas que vivem a fé no dia a dia em todos os lugares. Vivem a fé com alegria, coerência e coragem, mostrando que a santidade é possível hoje. Para começarmos para começar muito bem, temos aqui a Denise Rezende, nossa primeira entrevistada. Ouça a Denise. Seja bem-vinda, Denise. É uma alegria poder entrevistar você aqui hoje. A Denise, pessoal, é uma pessoa que inspira a gente a viver a fé no dia a dia. Ela tem seu próprio canal e muito conteúdo para ajudar a gente a sermos jovens de fogo, mas fogo do Espírito Santo. Denise, para o pessoal que nos assiste, conte um pouco sobre você. Quantos anos você tem, se nasceu aqui mesmo em Campinas e o que faz? Tá bom, meu nome é Denise Rezende, eu tenho 25 anos. Eu nasci aqui em Campinas, eu sou a mais nova de 7 filhos e atualmente eu trabalho na área de computação, eficiência da computação, e eu trabalho na manutenção de sites, programação, essa parte mais da tecnologia. Você tem um canal no Instagram e no Loom, né? Qual é o canal e qual foi sua inspiração para criá-lo? Eu tenho, na realidade, é um podcast, e daí tem ele tá no Instagram, tá no YouTube também, tá no Spotify, chama Amiga Deixa Eu Te Contar. E no Loom eu coloco alguns tipos de aulas, assim. Então, no Loom é mais uma plataforma que eu uso para gravar conteúdos, principalmente da vida espiritual. Então, eu já gravei sobre filiação divina, unidade de vida, assuntos assim. Daí, esse outro que chama Amiga Deixa Eu Te Contar, que é o podcast, eu gravo junto com uma amiga minha. E a ideia desse podcast é transmitir uma formação mais humana. Então, como que eu posso me desenvolver como pessoa? Como que eu posso ser mais confiante? Como que eu posso melhorar os meus relacionamentos, resolver melhor os conflitos da minha vida? Então, cada podcast é direcionado a um desses temas. Então, por exemplo, o primeiro chama Amiga, deixa eu te contar do seu tesouro. Aí vão sendo todos os nomes assim. Amiga, deixa eu te contar de alguma coisa. Então, são episódios assim. E a inspiração para criá-lo, na realidade, não foi minha. Foi dessa minha amiga, que viu essa necessidade de ajudar as pessoas a se formarem melhor humanamente, não só espiritualmente, mas humanamente também. Dos programas que você já fez no canal, qual que você mais gostou até agora? Qual tocou mais? Eu acho que o que eu mais gostei foi o primeiro, assim, eu gosto de vários, assim, saiu um essa semana que eu gostei muito, mas assim, o primeiro é o meu favorito, eu falo que ele é meu xodozinho, assim, porque chama Amiga, deixa eu te contar do seu tesouro, é esse que eu citei, e eu acho que ele traz o sustento para todos os outros, que é um pouco assim, o que você diria que sustenta todo o resto da sua vida? E para mim, ao longo dos últimos anos, o que eu percebo é que o que me sustenta é a fé, o que me sustenta é o meu relacionamento com Deus. Assim, né? Então, como isso, que é o que me sustenta, vai influenciar todas as áreas da minha vida. Então, esse é o meu tesouro, no fim. Assim.
Teve um Fique à programa que vontade. você falou sobre a filiação divina. Eu Aham. achei maravilhoso. Poderia explicar pra gente aqui o que é a filiação divina? Então, esse é um tema que eu acho que eu coloco em tudo que eu vou fazer. Se eu vou gravar um podcast, eu vou querer falar um pouquinho disso. Se eu vou dar uma aula, eu vou querer falar um pouquinho disso. Porque a filiação divina, eu acho que uma forma, assim, bem simples de explicar, é o maior presente que você vai receber na vida, que é um amor que é infinito. Então, eu falo, meus pais, eles me amam com um amor gigantesco, mas o maior, maior, maior amor que eu vou receber é o amor de Deus, assim. Então, a filiação divina é esse privilégio que a gente tem de ser filhas de Deus. Então, acho que isso, assim, responde ou fica alguma dúvida? Não, Inclusive, fala. como buscar sermos mais filhos de Deus em nossas atividades? Então, eu achei muito, muito interessante essa pergunta, porque fala, né, como buscar sermos mais filhas de Deus. Mas, na realidade, você já é plenamente filha de Deus. E a gente não vai se tornar mais filha de Deus, mas a gente pode experienciar melhor da nossa filiação divina. Então a gente pode reconhecer mais, perceber mais a nossa filiação divina. Então, como que a gente pode fazer isso nas nossas atividades? Eu acho que assim, com ao mesmo tempo planejamento e espontaneidade. Então, que nem como uma amiga. Se você quer sair com uma amiga, contar uma notícia para uma amiga, você vai marcar. Então você faz o mesmo com Deus. Você marca ali 10 minutinhos aqui, eu quero conversar com Deus. E daí você tem lá na sua agenda. E aquilo é inegociável. Você não vai ficar postergando, você não vai ficar mudando de horário. Não, eu vou deixar aqui nesse horário para eu conseguir conversar com Deus. Assim. Então, isso é uma das coisas que eu acho que nos ajuda a nos reconhecer mais filhas de Deus. E a outra é essa espontaneidade da amizade, assim, né? Então, que nem quando eu recebo uma notícia muito legal, recebo, sei lá, por exemplo, não sei se vocês fazem teatro na escola, eu fazia, eu amava, assim, né? Então, eu ganhei tal papel no teatro, a vontade que dá é contar para aquela amiga que é super próxima, né? Então, dá vontade de ligar e tudo mais. O mesmo com Deus, assim, né? Então, você ter esses momentos que você vai falar para Deus, ó, consegui isso aqui que eu queria tanto. Ai, tirei tal nota. Ai, fui mal nisso aqui, né? E contando, assim, nessa espontaneidade, assim, também. Na correria do dia a dia, como ter seu momento com Deus? Então, nessa, eu acho que eu vou contar uma história para vocês de uma amiga minha, bem próxima. Que ela foi na época da faculdade, assim, e ela estava querendo ter mais momentos com Deus, se aprofundar mais na fé e tudo mais. E ela falava que a dica que ela dava era: eu vou no banheiro a cada aula e eu conto uma coisa diferente para Deus. Então, ela ia no banheiro, daí contava alguma coisa para Deus e voltava para aula, né? Então, ela dava um jeitinho assim no dia. Eu acho que é isso, você ter a criatividade para encaixar na sua rotina, assim. E, Denise, por que ser católico? Essa pergunta, gente, vou contar para vocês. Quando eu vi que vocês iam me perguntar isso, eu fiquei pensando assim, como responder isso? Eu falei, eu acho que isso é um tema. Quem estiver escutando, faz oração com essa pergunta, porque eu acho que é uma ótima pergunta. Porque no fim é uma resposta muito particular de cada um. Você pode contar a história da sua vida para responder essa pergunta. Você pode dizer simplesmente, porque é a verdade. Você pode ir para tantas direções diferentes, né? Mas eu vou contar para vocês o que eu pensei. Então, eu fiquei pensando, por que eu sou católica? E sim, porque é a verdade, isso é um dos grandes motivos, assim, né? Mas eu acho que o catolicismo, ele nos dá muitos presentes, assim, que tocam o nosso coração. E eu acho que o que me prende no catolicismo de uma forma tão libertadora é, no fim, o quão abundante é o amor que eu recebo. Então, eu colocaria em 3 coisas um exercício imaginativo para a gente fazer. Eu responderia assim, se alguém me perguntasse isso. Imagina a sua melhor amiga. Vocês pensaram em alguém, né? Tem, não tem? Uma melhor amiga? Tem. Tá bom. Não precisa falar, porque se as outras verem, né, pode não ser muito bom. Mas você pensa lá na sua melhor amiga, e você fala assim, e se eu te falar assim, eu tenho um amigo melhor ainda pra você? Que é muito melhor, que vai te amar mais, vai te conhecer mais, vai estar disponível a todos os momentos pra você. Vou te dar isso. Você fala, legal, legal. Eu falo assim, mas eu não vou te dar só isso. Eu vou te dar mais algo. Sabe o que eu vou te dar? Eu vou te dar um pai que, assim, conhece tudo sobre o seu ser. Ele conhece os seus pecados, ele conhece todas as vezes que você errou, ele conhece todas as vezes que você vai errar, todas as vezes que você vai pecar. E mesmo assim, ele fala a mesma coisa, ele fala, eu te amo. Aí eu falo, eu vou te dar esse pai. Ele fala, nossa, tá um pacote legal já aí, né? Eu falo assim, mas não é só isso que eu vou te dar. Vou te dar mais coisa.
eu vou te dar um guia. Esse guia que eu vou te dar é um guia que ele tem um objetivo muito grande. O objetivo dele é que você seja feliz eternamente. E para isso ele quer que você seja muito feliz nessa terra. Então, esse guia você pode sempre perguntar para ele: "Ah, eu devo fazer isso ou aquilo? Qual que é o caminho que eu devo seguir?" "Ah, isso aqui." Esse guia vai te orientar sempre rumo à sua maior felicidade nessa terra. Então, para mim, quando me perguntam isso, né, por que ser católico? A resposta mais bela que eu pensei foi essa, porque eu ganho tanto com Deus, Deus me dá tanto, que é como se eu me sinto totalmente livre para escolher isso, mas ao mesmo tempo que eu me sinto totalmente livre, eu falo, não tem outro caminho. Tudo em uma pessoa só, né? Pacote completo. Exatamente. São 3 em 1, pacote completo. E como responder quando alguém me questiona algo da fé? Então, me expliquem um pouco mais essa pergunta aqui. Em qual sentido? Por exemplo, quando você fala alguma coisa que você acredita, da sua fé, e a pessoa, por que você acredita nisso? Uhum. Legal. Eu acho que vai depender de uma coisa, assim. Às vezes, você tem a resposta para aquela pergunta, né? E às vezes você não tem. E se você tiver, eu diria para você dar essa resposta com compaixão e verdade, assim. Então, às vezes pode ser uma questão mais polêmica que estão te perguntando, ou pode ser, por exemplo, uma pergunta mais, mas por que você acredita que Maria era mãe de Jesus? Pode ser uma pergunta assim, mais teológica, pode ser uma pergunta mais polêmica também. Se você sabe a resposta, eu diria isso: compaixão e verdade. Se você não sabe a resposta, eu diria para ser muito sincero, ser muito humilde, assim, e falar: eu não sei, mas eu vou atrás. E aí podem te questionar ainda em cima disso, né? Mas se você não sabe por que você é católica, isso acontece com vocês? Não? Um pouco? Sim. Eu diria que nesses cenários, assim, a gente precisa primeiro ter muito firme que a gente não precisa saber toda a verdade. E a gente pode levar o outro a refletir sobre isso também, né? Então, que mesmo que a gente não saiba tudo, que mesmo assim tiveram pessoas que estudaram aquilo e a gente pode se aprofundar nisso e a gente pode ir atrás dessas verdades também, né? Como responder a uma pessoa que fala que não acredita em Deus? Então, essa também, me expliquem um pouco mais. Por exemplo, vou falar uma coisa de mim. Teve um Aham. menino da minha sala que ele chegou pra mim e falou que ele era católico, mas que os pais viraram protestantes. E aí ele virou junto. E aí ele chegou perguntando pra mim se era pecado. E eu fiquei meio assim, né? Porque eu não sei se é na religião que ele agora se é pecado, né? Então, isso gerou uma dúvida, então. Uhum. Segue. Olha, eu acho que aí entra várias coisas. A primeira, que é aquilo que eu falei, a verdade e a compaixão, né? Então, qual que é a verdade? Deus continua te amando. 100% Deus te ama igualzinho ele te amava antes. Mas, ao mesmo tempo, você pode dizer para ele: olha, eu vou perguntar para um padre isso aqui. Porque eu posso descobrir se na minha religião isso é pecado. Porque você sabe como funciona dele, né? Então, eu posso descobrir isso. E aí você descobre, bom, nesse momento, se afastou de Deus. Você pode estar mais próximo de Deus. No catolicismo, você pode estar mais próximo de Deus. Então, você junta essas duas coisas, ao mesmo tempo, essa verdade e essa compaixão, assim, né? Então, eu acho que isso, quando uma pessoa não acredita em Deus, a melhor mescla que você pode dar são essas duas coisas. Porque pensando nisso, assim, que ela deu o exemplo, aí eu imaginei um outro exemplo que é mais ou menos assim. Uma pessoa pergunta, você acredita em Deus? E você fala, sim, acredito. Só que aí ela fala, tipo assim, mas eu não acredito, porque eu acho que não tem muita, não faz muito sentido acreditar, assim, não muda nada, acreditar ou não vai mudar nada na minha vida, assim, e tal. Pra que você acredita? Essas coisas assim. Eu acho que nesses cenários, o que eu acho que é mais efetivo, mais sincero, é dar o seu próprio testemunho. Então, contar como que me impactou a minha religião, né?
Então você fala assim: "Olha, para mim pessoalmente faz toda a diferença". Porque para mim, o que realmente assim, e contar o que vocês vivem mesmo. Quando eu conto, por exemplo, uma coisa para Deus, eu fico muito mais feliz. Quando eu confesso os meus pecados, nossa, eu saio do confessionário alegre. Por quê? Porque eu vi como eu fui amado. Então, eu acho que você contar o seu próprio testemunho é mais forte do que qualquer resposta pronta, assim, que possa dar. Complementando o que ela falou, por exemplo, se falar, você tem uma prova concreta, por que você acredita nisso, né? Tipo, Uhum, qual o fundamento, pensando mais no lado da ciência, uhum, que comprovou que Deus existe, e o que você vai acreditar se não é comprovado, não sei, essas coisas. entendi. Tá bom. Eu tô gostando, tá desafiador aqui. Ó, eu acho que você pode colocar, primeiro, eu acho que o estudo. Tanto você pode convidar a pessoa para estudar com você. E você pode estudar também para saber responder as perguntas certinhas. Mas eu diria que a primeira coisa é que a ciência ela não está contrária à fé, elas caminham juntos. Porque se a fé, a gente fala que a fé é a verdade, a fé e a ciência, se ela está embasada na verdade, elas vão estar caminhando juntos, assim, né? Como ser católica na escola? Olha, eu acho que aqui, se vocês quiserem falar um pouco mais que essa pergunta, como ela ressoa mais para vocês, para eu responder mais direto. Alguma coisa tipo, por exemplo, às vezes você acha um pouco difícil ser católica na escola, porque você tem medo de que as pessoas achem você, sei lá, estranha ou te julguem, coisa Uhum, do tipo, e você se sinta meio diferente dos outros que não são assim, como é que você pode fazer pra uhum, se juntar com as pessoas e não se sentir diferente lá e continuar uhum. sendo uma pessoa normal? Um exemplo também Hum, é que um dia eu estava entrando na escola e tinha um menino, acho que do nono ano na minha frente. Eu achei hum, muito legal porque ele estava passando pela capela e ele fez o sinal da cruz. Eu uhum, nunca tinha visto, sabe? Tipo, no meio de todo mundo, então muita gente deve ter visto, né? E eu achei uhum, legal que, tipo, ele não teve vergonha, vamos dizer. uhum. Eu acho que, nossa, achei lindo esse exemplo, porque eu acho que entra muito nesse ponto, assim, de que, para pensar, em uma escola, se todo mundo tem vergonha da fé que tem, ninguém vai mostrar, né? E se vamos supor, você quer ter também amigos que tenham a mesma fé que você, mas ninguém mostra, você não vai saber quem que são. E fora isso, eu acho que assim, as boas e verdadeiras amizades, elas são aquelas que respeitam as diferenças um do outro, mesmo que não acredite nas mesmas coisas. Então, nesse sentido de, bom, às vezes você vai ter uma amiga que tem uma fé diferente da sua, mas vocês vão achar pontos em comum que estão na verdade. Então, por exemplo, o que é um ponto em comum? A caridade é importante, o amor é importante, como eu trato as pessoas é importante. Eu não vou excluir ninguém por causa da religião da pessoa. Então, você consegue achar esses pontos comuns e criar amizade, assim, com as pessoas. Eu acho que esse ser católico na escola, ele vai dessa perspectiva também muito humana, de eu saber olhar para as pessoas com esse olhar de: "Não, eu vou fazer questão de achar algo em comum com você", e não só de buscar o diferente, assim, né. E fora isso, eu acho que é muito interessante, eu sempre pensei muito isso, como é importante que você tenha amizades, fora às vezes do ambiente da escola também, que sejam amizades que tenham ali os mesmos valores que você tem também, justamente para te fortalecer nesse ponto, que na escola pode ser que em alguns aspectos você seja diferente, mas que naquele ambiente, né, outro dia eu estava falando com meu pai, ele falou isso, né, que naquele ambiente você é normal, você só é um tipo diferente de normal. Mas você é normal também, sabe? Como responder às provocações das pessoas na escola por acreditarmos e seguirmos Jesus Cristo? Me conta de alguma. Entra um pouco na outra também, né? Aham. É, tem alguma ideia? Eu tenho, que é, por exemplo, você fala, eu acredito nisso, nisso e nisso. Aí a pessoa já tá sabendo que você acredita nisso. E aí, toda hora, a pessoa chega, não vou fazer isso com você porque você é muito estranha e você não gosta de fazer nada de errado e você é muito certinho, não sei o quê. Ó, eu acho que eu diria assim, em primeiro lugar, para a gente nunca se fechar nas provocações que as pessoas façam pra gente, né.
Então, se eu tenho amigas muito boas em outros lugares e tudo mais, saber pedir conselho, para os pais também, saber pedir conselho e não se fechar nessas provocações, porque senão a gente começa a gerar dúvida dentro da gente e a gente não resolve nenhuma das dúvidas, assim, né? Em segundo lugar, eu pensaria assim: olha, se a pessoa está me excluindo a esse ponto, será que eu realmente quero continuar buscando me aproximar se a pessoa me trata tão mal assim? Não é que você vai tratar mal de volta, de jeito nenhum, mas assim, querer pessoas boas à sua volta também, sabe? Então eu pensaria nisso, assim, e também manter, de certa forma, internamente, essa convicção no que eu acredito. Tem um motivo pelo qual eu acredito nisso, né? E se eu vivo na minha vida sozinha, com Deus, esse aprofundamento da fé, essa amizade com Deus, isso vai me dando força justamente para, nesses momentos, agir da melhor forma, assim. E, e as outras religiões? Me conta um pouco também. Por exemplo, teve uma situação na escola que na Hum. aula de religião a professora ela estava falando que todas as religiões têm um propósito de paz. Uhum. E aí começaram questionamentos, aí começou a falar sobre macumba, e aí a professora começou a explicar. Que eles deu um começaram a exemplo. perguntar, por exemplo, e a macumba, assim, que a macumba faz uns negócios errados, como é que ela prega a paz? Uhum. Aí também entrou no que como que faz e tal, e a professora foi entrando. Isso gerou um pouco de dúvida na sala, tanto que depois as crianças estavam conversando. Depois, isso numa escola católica, o padre, é, que cuida ali, né? Ele foi explicar para a sala, Uhum. então gerou uma polêmica. Entendi. Eu já estive em uma polêmica parecida. Eu estudava em uma escola católica também, e na aula de religião passaram um projeto pra gente, e nesse projeto era dividido em grupos, e cada grupo ia conhecer uma religião diferente. Você tinha que escolher qual religião que você queria conhecer. Então um dia eu cheguei em casa e falei pra minha mãe: mãe, eu vou para um centro espírita. É pra aula de religião, então tá liberado. Aí ela já ficou meio assim, bom, me explica um pouco mais de onde surgiu isso, o que esse professor falou e tudo mais. Aí eu expliquei que o objetivo era justamente isso, ele tinha falado alguma frase desse tipo, todas as religiões têm, buscam algo bom, enfim. E aí eu expliquei para ela tudo mais, e aí ela pensou ali e falou assim: olha, você vai poder encontrar com uma pessoa que seja espírita e aprender sobre de onde surgiu e tudo mais, mas não participar de não sei se você chama um culto espírita, enfim. Eu falei: ah, tá bom. Então a gente sentou com essa pessoa que foi nos contando um pouco de onde tinha vindo e tudo mais, né? E escutar ali foi tão interessante, porque assim, aquilo não me gerou dúvidas sobre o catolicismo, assim, né? Em primeiro lugar, eu vi como o catolicismo ele tem uma base tão grande no amor, que de certa forma eu acho que hoje me fazem me apaixonar mais pelo catolicismo, sabendo disso, olhando para esse lado, assim. E ao mesmo tempo, eu acho que gera esse olhar de saber que, olha, eu vou dialogar com quem não tem a mesma religião que eu, mas eu sei dentro de mim que o caminho, que a verdade é Jesus Cristo. E é por isso que eu sou católica. Então eu acho que quando eu penso nas outras religiões, eu penso nesse lado assim, de entender, de dialogar, mas ao mesmo tempo ter muita convicção no que é certo e no que é a verdade. Só para fazer o quiz de fogo. O quiz de fogo são Hum, perguntas pontuais que você tem que responder em uma frase. tá bom. As perguntas e respostas podem ser temas mais aprofundados numa próxima entrevista. Ah, legal. Primeira pergunta. O que são milagres? Milagres são intervenções de Deus aqui na Terra. E quem são os anjos da guarda? Os anjos da guarda são seres espirituais, cada um tem um, que vai nos acompanhar a nossa vida inteira. Eles estão esperando, assim, desde sempre para a gente nascer. Assim. Eles estão aqui para isso. Quem foi Maria e por que ela foi escolhida por mãe de Jesus? Então, Maria é a mãe de Jesus, é a nossa mãe também. E ela foi escolhida por mãe de Jesus porque foi para isso que Jesus a criou, para ser a sua mãe. Assim. Tem uma frase que fala assim: a vocação precede a existência. Então, ela foi criada para isso. Quem te inspira, de quem você é fã e por quê?
Essa vocês já sabem que é difícil para mim. Mas, olha, eu pensei um pouco e eu acho que uma pessoa que me inspira é um padre americano, ele chama Father Mike Schmitz. E ele me inspira porque ele dá muitos sermões, ele fez como um quadro como esse, que chama Bible in a Year. E aí ele leu a Bíblia durante 365 dias e depois ele fez um do catecismo também. Então é uma pessoa que eu acho que tem muito conteúdo e sabe muito bem chegar no coração das pessoas. Qual é o conselho que você daria para ser uma jovem de fogo? Olha, o conselho que eu daria para ser uma jovem de fogo é que se você fortalece muito a sua fé, você ganha convicção para estar em qualquer ambiente que seja bom. Então, nesse sentido de você não tem medo que te questionem, mas não é que você precisa se inserir nesses ambientes, mas você cria essa convicção, você cria esse relacionamento realmente profundo com Jesus, e isso exige tempo. Então, para você ser uma jovem de fogo, eu diria isso, para você cultivar esse tempo com Jesus. Você tem uma ideia de quem você gostaria que fosse entrevistado aqui? Olha, eu tenho uma amiga, não sei se ela vai ter a disponibilidade, mas eu tenho uma amiga que se mudou de Londrina para cá. O nome dela é Maria Eduarda. E eu acho que vocês iam gostar de entrevistá-la também. Tá, das perguntas acima, as que vocês ficaram com alguma dúvida, podem deixar nos comentários para depois a gente aprofundar mais em uma próxima entrevista. Então, muito obrigada por estar com a gente hoje, Denise. Essa entrevista foi maravilhosa. Eu que agradeço. Pessoal, infelizmente estamos fechando o final do programa. Denise, você poderia passar uma mensagem final aqui para o pessoal do canal? Posso. Ó, eu vou dizer duas coisas que eu acho que é muito relevante para ser essa jovem de fogo, né? Eu acho que a primeira é cultive boas amizades. Procure ambientes que tenham propostas muito boas. Então, um ambiente que seja com uma proposta de mais social, assim, né? Então, um projeto social, alguma coisa assim. São pessoas que estão buscando o bem. Então, procure amizades que busquem coisas fora de si. Isso, para mim, são boas amizades. E, ao mesmo tempo, eu diria também para cultivar essa infância espiritual. Então, eu vou contar para vocês de uma coisa que aconteceu comigo aqui, nesse local. Tem uma cruz, que se você beija essa cruz, você ganha indulgência, né? E eu tava perto dessa cruz, e aí eu fui beijar essa cruz assim, e tinha um monte de gente. E daí eu fiquei com um pouco de vergonha, gente. Eu olhei assim, falei, ai, beijo ou não beijo, sabe? Um monte de gente passando aqui e tudo mais. Aí eu fui lá e fiz assim, ó, um beijinho super rápido na cruz. Chegou uma menininha, olha, eu acho que ela devia ter uns 4 anos de idade. Ela chegou perto da cruz, ela esticou até a pontinha do dedo dela, fez um bico assim só pra dar um beijo naquela cruz e deu um beijo naquela cruz. Eu já assisti tanta formação sobre infância espiritual, eu falei, essa menina me ensinou. Mas essa simplicidade, não ter vergonha. Sabe, eu falo com Jesus como um pai, é isso aqui que eu tenho que fazer, eu vou fazer, vou esticar até a pontinha do meu pé. Então, viver essa infância espiritual, saber ser uma criança no colo de Jesus. Obrigada, Denise. Muito bom. Então, esse foi o primeiro programa do Jovem de Fogo, excelente e inspirador. E sigam ela nos canais. Quais são os canais, Denise? Chama Amiga Deixa Eu Te Contar. Tem no Instagram e tem no YouTube e no Spotify também. A gente vai deixar aqui no cantinho da tela. Então, pessoal, já corre lá e se inscrevam, tá? Tchau, fiquem com Deus e até o próximo programa.